Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico de pastagem. Para todo projeto de sucesso de pecuária, e aí pecuária vertical, né, que a gente prega muito a relação entre você ter altas produtividades no seu cenário de pecuária, o pasto é fundamental. Entender como é que está a situação desse capim, como é que está a situação desse pasto e tomada de decisão entre reforma, recuperação, intensificação é fundamental para o sucesso do seu projeto. Para isso, a gente quer tratar sobre o assunto hoje de como fazer o diagnóstico e entender qual é a situação da sua pastagem atual para que você possa tomar a decisão correta sobre reforma, recuperação ou intensificação. Nesse cenário, é muito importante você levar em consideração o seu capim, plantas daninhas, vigor da pastagem, situação, potencial de produção que você vai alcançar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Vamos começar entendendo o que a gente está falando sobre degradação e por que o pasto entra num estado de degradação. Os principais motivos que levam à degradação, em geral, são manejo. Quando a gente fala de um manejo, de um superpastejo, um subpastejo, a gente corre o risco de levar esse pasto para a degradação. Então, se eu tiver uma área lá que teria uma capacidade de suporte de 1 UA por hectare, por exemplo, mas a gente por algum período acaba usando 2, 3 UA sem a devida correção, sem a devido planejamento, sem a devida divisão, provavelmente eu vou exaurir aquela área e aí eu vou estar tirando o seu potencial de produção do futuro. Isso vai fazer com que o pasto comece a entrar em degradação. Aí a gente vai discutir um pouquinho sobre a fisiologia da planta, né, do que a gente está falando de sombreamento, do comportamento e arquitetura da planta, que pode levar a esse processo de degradação. Mas para que a gente possa começar a entender esse conceito de pasto degradado, eu tenho que entender que é um pasto que ele já está abaixo da sua capacidade de suporte que você desejaria. Então, se você está pensando, minhas áreas aqui deveriam comportar 1,2 UA por hectare, mas ele não está te dando condição de suportar essa quantidade em lotação, isso mostra que você está num processo de início de degradação. Quando a gente começa a alertar, e aí é óbvio que existem sinais visuais que são muito maiores. Então, quando eu começo a ver a área de solo descoberto, quando eu começo a ver a área que já está com um pouco mais de falta de fertilidade, aí o capim demora para rebrotar, isso tudo são sinais do processo que a gente vem avançando na degradação de pastagem. Tá? Para o que a gente quer entender como diagnóstico e a importância disso para o nosso projeto, eu quero que a gente coloque nesse seguinte ponto. O meu pasto está tendo a condição de suportar aquilo que eu almejo, que é a minha meta, com as condições que eu estou dando a ele? Se isso não estiver acontecendo, ou porque está sobrando pasto, ou porque está faltando pasto, eu começo a entender quais são os cuidados que eu preciso ter para não entrar com essa pastagem em degradação. Quando a gente começa a avançar nesse processo de degradação, a gente começa a perceber muito mais a presença de plantas daninhas na área. Isso acontece por quê? Porque a gente está dando espaço no pasto ou dando condição específica do solo para que aquela planta, que aquele ambiente que ela está propício, né, já que a maior parte das plantas daninhas que a gente vai encontrar em áreas de pastagens já são plantas habituadas ao meio, né, ao ambiente em que elas estão. Então, a gente tirando a força do nosso pasto, a gente dá a condição para a planta daninha. E isso vai fazer com que a gente aumente ainda mais esse processo de degradação. Então, a gente precisa entender muito sobre como é que está a condição, levando em consideração o vigor do pasto, a presença de plantas daninhas e o nosso potencial de produção. O que eu quero dizer com isso? Poxa, Murilo, eu tenho aqui um pasto que não está em degradação, mas essa espécie não tem o potencial de produção que eu preciso. Isso pode fazer com que a gente tenha que tomar uma decisão de reforma, de substituição, tá? Ou esse pasto é uma espécie que eu gostaria de usar, porém, nas condições que ela está presente hoje, eu não consigo alcançar meu potencial de produção. Então isso é o que a gente vai levar em consideração para quando a gente vai tratar do diagnóstico de pastagem. O que é diagnóstico da pastagem? É o momento que a gente vai avaliar a situação atual desse pasto, entender quais são as condições que esse pasto está e se elas atendem aquilo que a gente determinou agora há pouco. E qual é o momento de se executar o diagnóstico de pastagem? Em geral, a gente vai trabalhar o diagnóstico de pastagem no período de chuvas, que seria o melhor período de potencial de produção. Mas eu vou fazer o diagnóstico de pastagem num período de chuvas, planejando o que vai ser feito na pastagem nessa mesmo pasto para o próximo período de chuvas. Então, eu avalio agora para entender o que vai ser feito lá na frente. O que eu vou olhar nessa questão? Bom, eu cheguei numa área, a gente vai olhar a quantidade de plantas daninhas, por exemplo. Se nós estivermos numa área que tiver, por exemplo, com mais de 30% coberta por plantas daninhas, já é um olhar que a gente precisa começar a pensar se esse pasto vai ter ainda ou não recuperação. Se ainda é viável eu fazer uma aplicação de herbicida para fazer a recuperação ou se eu vou fazer uma reforma.
Quando a gente fala acima desse nível, muito provavelmente eu vou ter uma quantidade de plantas do capim mesmo reduzida. E isso vai fazer com que eu preciso realmente buscar para um próximo período a reforma e não a recuperação. Quando a gente fala de vigor, ou seja, qual é o tempo que esse pasto está levando para voltar, para ele rebrotar e voltar àquela altura que eu gostaria de fazer o pastejo. Então, se eu tenho um pasto que está com poucas plantas daninhas, mas que é o vigor que está baixo, que eu estou com uma planta que demora para ter o vigor de rebrota, eu posso optar por uma recuperação. Então, nesse caso, eu tenho um número de plantas, né, de capim que eu quero realmente daquele pasto, da espécie que eu gostaria, um número grande, porém, ela está demorando, né, ela está demorando para rebrotar e isso leva com que a gente tenha que acelerar a parte de recuperação. Vai me exigir recuperação de fertilidade de solo, pode exigir, para algum caso que eu quero uma intensificação, uma adubação um pouco mais pesada, mas esse é um processo de recuperação e não seria necessário fazer a reforma. Bom pessoal, vamos dar um exemplo aqui dessa área, né? É uma área que a gente tem presença de plantas daninhas, mas como vocês podem observar, a gente tem bastante planta do capim que é de interesse nosso, né? E por isso a gente optou por recuperar essa área. Nós vamos fazer herbicida, vocês vão olhar que a área que já foi aplicada herbicida nessas plantas daninhas e trabalhar com a recuperação da fertilidade do solo e que a gente entendeu que essa é uma planta que dá para a gente trabalhar o potencial de produção, aumentando a capacidade de suporte da fazenda. Então esse é um pasto típico de pasto que vem num processo, não é, ainda de início de degradação, caso não fosse tomada nenhuma atitude, mas que foi pegada a tempo e aí a gente tomou as devidas decisões para que ela pudesse ser recuperada, tá? É óbvio que a recuperação exige um menor investimento, mas também exige cuidado para que a gente possa ter um melhor potencial de produção e atingido com esse cenário, né? Com a área de pasto. E é legal que a gente consegue com o pasto já presente, esse aqui por exemplo já era uma área que estava na fazenda há bastante tempo, isso ajuda a gente a diminuir custo e investimentos da fazenda e aumentando, mesmo assim aumentando o nosso potencial de produção. Para isso a gente vai fazer uma recuperação da fertilidade do solo, né, com calcário, tá fazendo uma adubação para recuperar o vigor dessa planta, para ela acelerar a rebrota dela, mas é uma planta que a gente entendeu que ainda é possível de se recuperar, né, um pasto que a gente está recuperando. E pode ver que enquanto a gente recupera, a gente consegue manter pastejo, né, e manter no manejo de alguma forma dentro da área. Essa área parece até óbvio tomar de decisão de reforma, né? Mas o que a gente quer mostrar para vocês aqui é o porquê que a gente tem e quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração na área de reforma. Como vocês podem observar, é uma área que está com bastante infestação de plantas daninhas e isso acaba fazendo com que a área que a gente teria de pastagem, como a gente pode observar, ó, é pouca. Tem muita planta daninha ainda germinando, né, nascendo, plantas novas, com poucas plantas do próprio capim. Isso faz com que a gente realmente queira fazer a reforma. Provavelmente a gente vai ter aqui uma necessidade de fertilidade e como vocês podem observar, a capacidade de suporte dessa área está muito baixa. Os animais que estão presentes nela, né, eu sei que apesar da distância, a gente pode observar que os animais estão realmente magros e o pouco de capim que tem não está conseguindo suportar a quantidade de animais que está no pasto, tá? Então isso faz um cenário óbvio que leva a gente a um cenário, esse já é um cenário bem avançado de degradação, mas está aqui para exemplificar para nós a tomada de decisão de reforma. Pasto desse, sem dúvida nenhuma, reforma. Ah, Murilo, mas o meu pasto não está tão degradado assim. Ok, então observe, né? Eu tenho quantidade de planta, isso aqui está mais perto daquele outro cenário que a gente viu, mais próximo desse. A cobertura do solo em relação à planta daninha, como é que está? O cuidado nos locais em que tem essas áreas de plantas daninhas. Eu ainda tenho capim entre elas ou não? Ou eu estou com uma área que está muitas manchas, né? Caso eu tenha muitas manchas de solo sem capim, isso vai dificultar para a gente na área de recuperação, tá? E aí quanto maior for o número, a percentual dessas manchas sem capim dentro da área, mais eu vou ter dificuldade de recuperar. Ó, vem cá para vocês dar uma olhada nessa mancha aqui, ó. A gente está aqui, ó, nessa é uma área de solo que a gente praticamente não vê nenhuma planta ou pouquíssimas plantas de capim nela, tá? O que a gente vai ter muito aqui é a planta daninha mesmo com a folha larga. Então quanto maior for o número de manchas, essa é uma área que provavelmente, por mais que eu queira recuperar, dificilmente vai voltar o capim dessa área, tá? E aí, sem dúvida nenhuma, tomar a decisão é reforma. Agora que a gente já discutiu os pontos sobre recuperação e reforma, é importante a gente entender se a planta que está presente no seu pasto, se ela vai atender a sua demanda em relação à produção, né, a produtividade dela, quantas toneladas por hectare eu preciso produzir, se isso vai conseguir, né, essa planta que está lá tem potencial para isso. Em relação à qualidade, então essa planta tem um potencial de digestibilidade,
o que é o teor de proteína que eu posso conseguir com ela, quais são os desempenhos por cabeça, né, de GMD que eu posso conseguir com essa planta que está lá, porque isso também vai ajudar você a tomar a decisão. Apesar de não ser um pasto degradado, eu posso optar por reformar como uma forma de substituir a planta. Por isso, aguardo vocês assistindo o nosso próximo vídeo sobre reforma de pastagem.